a vida do pastor Zenildo e da pastora Karine. Aqui, a palavra diz que Jesus, ele chama, né? Ele é a porta, e todos que entram por essa porta acham provisão, acham abundância da presença dele. Então, fora da porta, para quem está de fora, há o vinde. E para quem está de dentro, há o ide. Um dia eles entraram nessa porta, e do lado de dentro dessa porta eles viram o ide, e foram, ide, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar a minha palavra, né? Eles disseram sim para Jesus, e eles estão aqui na frente desta casa, e nós louvamos ao Senhor pelas suas vidas, pela vida do pastor Josenil, da pastora Karine, desta casa, desse ministério, que tem aceitado o desafio de propagar o amor e a palavra de Deus sobre esse bairro, em nome de Jesus. Então, em nome da igreja Nova Aliança, lá da sede, nós queremos assim, dar uma lembrança ao pastor Josenil. Vem cá, pastor. Era para a Karine estar aqui. Era para a Karine estar aqui, depois eu dou um puxão de orelha nela. Mas nós queremos assim, com essa lembrança assim, dizer o quanto nós somos gratos pela sua vida e quanto nós amamos você, sua esposa e o seu ministério. Conta conosco sempre. Todas as orações que são feitas lá na sede, é colocado os líderes dessa casa, é colocado esse ministério, e nós queremos que Deus tenha honrado a vida desse ministério aqui, na região aqui, em nome de Jesus. Amém? Amados, o que eu vou falar hoje, eu sei que todos vocês já ouviram a palavra de Deus, já ouviram o que eu vou falar. Eu só vou reforçar, porque a palavra fala a respeito que esse livro, a Bíblia, ele tem que estar diante dos nossos olhos. Nós precisamos ler esse livro para que o nosso coração se encha do que está escrito aqui, porque diante das situações, das circunstâncias, nós possamos confessar o que está escrito aqui e não confessar ou falar aquilo que nós estamos vendo naturalmente. Então é importante, como esse livro é importante para nós cristãos. 2000 anos tentam destruir, não conseguem destruir, não vão conseguir destruir, porque assim como o nosso Deus é eterno, esse livro aqui também é eterno, amém? Porque ele sempre vai estar nos corações daqueles que creem. E hoje eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração, e eu ministrei alguns dias na sede, e eu senti o desejo, veio a direção de estar ministrando aqui para vocês hoje. E vocês já passaram, eu não sei se vocês já em algum momento perguntaram coisas começam a acontecer na sua vida de repente, e aí você fica pensando, meu Deus, será que isso é normal? Ou será que isso é espiritual? Né? E aí você não sabe dizer se é espiritual ou se realmente é do curso natural, e aí você não se arma espiritualmente, se for espiritual, para combater aquilo que é espiritual. Então, o que nós vamos estar falando hoje, amados, vai falar justamente sobre isso. Quando eu sei que eu estou sofrendo um ataque espiritual, e como eu devo fazer para ser vitorioso mediante esse ataque espiritual. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O tema da administração é vencendo o dia mal, mas é em cima de ataques espirituais, para nós identificarmos ataques espirituais e combatermos e desfazermos esses ataques espirituais, porque nós sabemos que há um mundo natural, que é esse que nós vemos, e há um mundo espiritual, que nós não vemos, mas que está aí, né? E que está aí, e que tem muita importância e muita interferência no nosso dia a dia, e nós vemos essa interferência aí no mundo atual hoje. Então nós vamos ler 2 textos que vocês já conhecem, só para reforçar aquilo que nós vamos falar, porque o que nós falamos aqui no altar tem que estar na palavra de Deus. Nós não falamos do nosso coração, nós não falamos de achismos, nós falamos aquilo que está escrito aqui, irmãos. Então eu quero começar lendo, eu sei que é um texto que vocês conhecem, eu sei que é um texto que já foi ministrado aqui, Efésios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. Efésios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 11, onde a palavra de Deus, ela diz assim, certo?
No demais, irmãos meus, ou seja, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso, amém? Ou seja, se ele está falando para a igreja, ele está falando para cristãos, convertidos, nascidos em Deus, que já confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E olha o que ele diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós vermos esse texto aqui, nós podemos observar que existe algo acontecendo agora. Mas antes de nós darmos continuidade nesse texto, você pode marcar, e eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. Ou seja, também nós podemos ver aí o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, amém? O apóstolo Paulo falando para a igreja, para irmãos. E olha o que ele diz, irmãos: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas ou das fortalezas. E com ela nós derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Mais uma vez vejo a importância da palavra, de conhecer a palavra, né? Está falando aí de renovação de mente. Mas lendo esse texto, lendo Efésios e lendo outros textos que nós não estaremos lendo agora, nós podemos observar que existe uma batalha espiritual acontecendo. Porque se não existisse uma batalha espiritual acontecendo, o apóstolo Paulo não mandava os irmãos da fé se revestir de uma armadura que é espiritual, irmãos. Então, quando nós vestimos, quando o apóstolo Paulo fala sobre se revestir, se vestir de uma armadura espiritual, ele está falando isso para você vestir essa armadura e você passear e tomar um sorvete? Não, ele não está falando a respeito disso, ele está falando de você se preparar, estar preparado, usar um equipamento de guerra para uma batalha que é travada todos os dias contra a sua vida, para uma batalha que é travada todos os dias para te destruir a sua vida e destruir a sua casa. Nós podemos ver isso através do Salmo 91, né? A declaração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí vai, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nós não seremos atingidos, seta que voa de dia, seta que voa de noite, não nos alcançará, não temeremos terror noturno, e tantas outras coisas mais que nós podemos observar na palavra. Mas o que nós observamos aqui é que existe uma batalha espiritual sendo travada contra a sua vida. Existe uma batalha espiritual sendo travada contra você. E nós podemos observar que o grande problema desta batalha, e eu quero enfatizar, porque tem denominações que não falam, né, sobre essa questão de batalha, de guerra, porque fala que a batalha já foi vencida, que a guerra já foi vencida, e realmente já foi vencida através de Jesus Cristo na cruz. Mas para nós podermos desfrutar do que Jesus Cristo fez por nós e venceu por nós, nós precisamos nos posicionar. As nossas escolhas também vão determinar se nós vamos desfrutar daquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz para as nossas vidas. Então, a guerra já foi vencida, mas se eu não me posicionar, lembra de Jesus no deserto, quando foi tentado? Se ele não se posicionasse com a palavra, ele não venceria. Ele só venceu não é porque era Deus, porque ali, apesar dele ser Deus, ele estava em forma humana, ele estava em carne, e ele sentia tudo que nós sentimos também, e ele estava com fome. Ele passou 40 dias e 40 noites ali jejuando, e ele foi tentado,
E ele venceu aquela tentação com a palavra de Deus. Então, existe uma guerra sendo travada para destruir a sua vida. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Mas sabe qual é o grande problema de nós, cristãos? Que nós estamos travando esta batalha aqui que ele fala de forma errada. Nós estamos travando essa batalha com as pessoas. Olha o que ele diz aí em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta não são contra as pessoas, mas o grande problema muitas vezes da igreja, nós cristãos, é que nós estamos lutando com o próximo. Com pai, com mãe, com irmão, com vizinho, com irmãos de igreja, com o chefe do trabalho. E ficamos sem falar, ficamos com raiva, deixando os frutos da carne sobressair aos frutos do Espírito, e isso vai nos derrotando, isso vai nos vencendo, isso vai nos aprisionando. Então o grande problema de muitos estarem perdendo esta guerra, porque eles estão lutando de forma errada, eles estão lutando contra as pessoas, eles estão lutando contra os seus líderes espirituais, contra os seus líderes colocados nas cidades, nos estados, no Brasil, estão lutando contra o pastor, contra o vizinho, contra o colega, contra o irmão, e nós vimos aí muito isso acontecendo. O grande problema da igreja hoje está sendo vencida, não é porque a unção não está sobre a igreja, a unção está sobre a igreja. O grande problema hoje da igreja está sendo vencida, não é falta de conhecimento da palavra, porque a igreja hoje ela tem conhecimento da palavra. O grande problema é que nós estamos errando no batalhar, no lutar, no combater, porque a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, que usam essas pessoas para nos destruir muitas vezes. E aí, por falta de discernimento, o que é que acontece? A gente vai lutar com a pessoa, vai de encontro com a pessoa, em vez de usar as armas espirituais pelas quais nós lemos aí em 2 Coríntios capítulo 10. Nós vimos aí as guerras acontecendo naturais, né? Rússia, Ucrânia, Israel e aí o Hamas, e aí entra outras guerras, a grande tensão da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, e tantas outras guerras acontecendo, só que as armas pelas quais a palavra de Deus fala, não são armas naturais. Ele diz que as armas pelas quais nós devemos lutar, são armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E sabe qual é muitas vezes a arma que nós temos lutado contra essas coisas que acontecem nas nossas vidas? Com a nossa língua. Confessando maldição, xingando irmãos, xingando pessoas, profetizando coisas contrárias a pessoas, ficando com raiva, sem se falar, aí deixa de dormir, quando vê a pessoa quer mudar de calçada, ou faz que não vê, se deixando destruir, se deixando vencer por algo que Jesus já conquistou, mas porque não está usando as armas certas, e porque está travando uma batalha errada. Está travando uma batalha de acordo com o que você vê, e não o que está no mundo espiritual da maldade. Porque a palavra diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Então, amados, nós podemos observar mediante a palavra, que a única forma de vencer os ataques espirituais são com armas espirituais.
A única forma de vencermos os ataques espirituais que se levantam todos os dias para nos destruir são com armas espirituais e não armas carnais, com a força do nosso próprio braço. Porque se for assim, nós seremos destruídos. Se for assim, você já está destruído. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Quando você ouvir que o irmão está falando de você, ou está inventando coisas de você, olha para ele e não vê ele, vê o que está por trás dele, usando ele. Porque quando você faz isso, você guarda o seu coração de se irar, guarda o seu coração de criar raízes de amargura dentro de você em relação àquela pessoa, e deixa de falar, e também começa a falar mal daquela pessoa, e o reino de Deus começa a ser dividido. E é uma estratégia do diabo, dividir a igreja. Nós temos visto agora, recentemente, um grande ministério nacional, né, a nível nacional, tendo contendas entre pessoas da família, da mesma família. E isso é natural? Não é natural. Mas está causando um estrago na igreja, no corpo, nas pessoas. Então nós precisamos acordar como igreja que a nossa luta não é natural. Não é essa luta que nós conhecemos, guerras, né? As pessoas usando armas para matar as outras. Não é dessa luta que eu estou falando, e não é dessa forma que nós iremos lutar, a não ser que o Brasil haja uma guerra e que nós, de alguma forma, sermos convocados para lutar nessa guerra. Aí nós teremos que matar para defender o nosso país. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. A nossa luta é espiritual. Diga, a minha luta é espiritual. Não são contra pessoas. Então, se você está com raiva de alguém, neutralize isso. Se você está sem falar com alguém, porque essa pessoa falou mal de você, reverta isso. Porque a cada vez que você alimenta a sua alma com os sentimentos humanos, as emoções humanas, mais o mundo espiritual da maldade gera força para te destruir. E não destruir apenas você, mas a sua casa, aqueles que estão próximos de você também. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo vem para quê? Para nos dar vida e vida abundante. Esta vida abundante já foi selada. Esta vida abundante já foi liberada sobre nós. E por que muitos não estão desfrutando? Porque não estão usando as armas certas para poder combater as coisas que acontecem no dia a dia e que muitas vezes acha que é natural, que é algo normal e que não é algo normal, é algo natural. Vocês estão entendendo isso? Amém. Estão comigo? Vamos pensar um pouco sobre isso a partir de agora, né? Vamos pedir discernimento, vamos pedir até se for necessário, a gente vê algumas coisas, Deus não permite que vejamos, porque se formos ver, nos enlouquece, né? Porque é tudo muito, muito rápido, questão de segundos, né? Domingo à noite na igreja eu tive uma experiência que nunca mais eu tinha tido, mas eu não vou falar sobre isso agora, e que me atrapalhou muito na ministração lá. Antes de entrar eu pedi a 2 pessoas para estar intercedendo, mas a gente percebe que muitas vezes, amados, nós estamos saindo das nossas casas e vindo para a igreja por um rito, um ritual, ou mera religiosidade, porque no domingo é dia de louvar ao Senhor, ou estamos indo para a igreja para ver os amigos, os irmãos, e depois do culto sair para comer, mas não é o nosso propósito esse. O nosso propósito primeiro é adorar ao Senhor, amém. E segundo é nos fortalecer no Senhor para combater tudo aquilo que se levanta contra nós para nos destruir. E pastor, quais são os sinais que eu posso identificar que eu estou passando por um ataque espiritual? Me dê aí alguns sinais. Eu vou dar alguns sinais a vocês, para vocês refletirem se você está passando por um ataque espiritual. O primeiro sinal é frieza ou desânimo
nas coisas de Deus. É o primeiro sinal. Frieza ou desânimo nas coisas de Deus. Vamos pensar um pouco. Como é que está a sua leitura da palavra hoje, atualmente? Será que você vai ler a palavra e você não consegue? Não tem mais ânimo de ler a palavra de Deus? Como está o seu fervor em relação às coisas dos céus, de Deus? Amados, como a palavra de Deus ela é importante para as nossas vidas. Veja o que o apóstolo, o que o salmista Davi falou. Não está aí, vocês podem colocar aí, eu não passei para vocês, Salmos, capítulo 1, versículo 2 e 3. Olha o que o salmista falou a respeito da importância de meditar na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ou seja, prazer na lei, prazer em ler a Bíblia, prazer porque sabe que o que está escrito na Bíblia é Deus, é o próprio Deus falando para você. Então aqueles que é nascido de Deus, aqueles que têm o DNA dos céus, ele tem prazer em ler a palavra de Deus. Porque quando você conhece a palavra, olha o que acontece no versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Olha a importância, amados, da palavra de Deus estar sempre acesa nos nossos corações. O nosso termômetro espiritual está sempre aceso em ler, em conhecer, em alimentar o nosso espírito na palavra de Deus. Quando Moisés morreu, e Josué foi seu sucessor, foi o sucessor de Moisés, e Josué jovem ainda, aí, como é que vai fazer Moisés, eu ser o sucessor de Moisés? Como é que vai ser isso? Olha o conselho que Deus dá para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o conselho que Deus dá para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que a palavra diz. Olha o conselho de Deus para Josué, que estava começando o seu ministério, queria ser o sucessor de Moisés. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, ou seja, falando da palavra de Deus. Antes medita, meditar. O que é meditar? É você considerar, é você dar importância a algo, ou seja, na palavra, no que está escrito aqui, irmãos. Antes medita nele, dia e noite, falando para Josué o que o salmista Davi falou lá em Salmos capítulo 1. Para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. E olha o que diz no versículo 9. Porque se fizeres isso, o que é que a palavra de Deus diz? Lê comigo aí, vamos ler juntos. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então como é que eu posso saber? Quando eu estou passando por ataque espiritual, quando eu tenho frieza, eu não tenho mais ânimo de ler a palavra de Deus. Ou você coloca na sua mente que não é você que coloca. Eu não vou ler porque quando eu leio eu não entendo nada. Entende sim, sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. E toda vez que você for ler a palavra, você precisa pedir a Ele para que te ajude a você compreender tudo que está escrito nesse livro. Porque esse livro é vivo. Esse livro não são como os outros livros motivacionais, romance, ficção. Não, amados. Esse livro é a voz de Deus. E o diabo sabe o quanto esse livro é importante para o cristão, para a igreja. O diabo sabe o quanto esse livro é importante para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, para o teu corpo, até porque em Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao versículo 22, diz que este livro é vida e saúde para aqueles que a acham. Então ele faz de tudo para roubar de você o que está escrito aqui. Então nós precisamos estar atentos, amados. Porque a palavra de Deus, mais do que nunca, nessa atualidade, é importantíssima
para a vida do cristão. É alimento para o espírito. Então nós precisamos, se você está desanimado na palavra, em nome de Jesus, isso hoje vai mudar. Porque o seu caminho só será bem sucedido se a palavra estiver no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, amados, primeiro sintoma, primeira coisa que você pode identificar se você está passando por um ataque espiritual é você esfriar nas coisas de Deus. E sabe qual é a segunda coisa? Oração. O que é que a palavra fala sobre oração? Vamos ler o que é que a palavra fala sobre oração? Tiago capítulo 4. Vamos ver o que diz lá. Ou é 5? Não está não aí na mídia, viu? Estou botando agora esses versículos. É porque vem. Vem no Espírito e a gente precisa ler. Olha o que diz aí Tiago capítulo 5 sobre a oração. Está alguém entre vós aflito? Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? O que é que a palavra de Deus diz? Ore. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E olha o que diz aí no versículo 16, a parte B. Veja aí o que diz. Em Tiago 5, versículo 16, a parte B. Lê comigo. O que é que diz? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração, amados, não é um dom. A oração é uma atitude. A oração não é um dom. A oração é uma arma. E o que é que o diabo faz? Ele faz de tudo para minar o seu tempo de oração. Rouba o seu tempo para você não orar. Vai orar, o celular toca e você para de orar para atender o celular, porque a pessoa que está tocando é mais importante do que aquele que te dá todas as coisas. Ou vai orar, na hora que vai orar, chega alguém tocando a campainha e você ali para poder atender as pessoas ali que estão tocando a sua campainha. Corre para lá, corre para cá e não ora durante o dia. A oração é a respiração da alma. Eu sei que vocês aqui já passaram por essa experiência de coisas acontecendo e você ora, e quando você está orando, você começa a sentir um refrigério da presença de Deus sobre a tua vida. Ou você vai orar sem vontade nenhuma, mas você vai orar e você vai lá e o Espírito Santo, ele sabe que você está fazendo um esforço e aí começa a mudar dentro de você, e o rio de águas vivas começa a fluir, e a coisa começa a fluir dentro de você, o ambiente começa a mudar, a sua alma começa a mudar, o seu espírito começa a mudar. Aí, sabendo disso, que a oração de um filho de Deus, ela transforma, ela traz resultados e ela é poderosa, ele faz de tudo para fazer com que você fique desanimado ou se esfrie em relação à oração. Então, se você está assim, muda essa realidade hoje. Porque se você mudar essa realidade hoje, as coisas vão mudar hoje na sua vida. Frieza na palavra e na oração é um sinal que você está sofrendo ataque espiritual, um ataque espiritual. Porque são armas, a oração e a palavra são armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quer paralisar algo no espiritual que não é bom? Em nome de Jesus Cristo, neutralizo
todos os ataques espirituais que estão vindo sobre a minha casa agora, em nome de Jesus, sobre a minha mente agora, sobre a mente daquela pessoa, em nome de Jesus, essa realidade, essa opressão, esse ambiente pesado vai mudar agora, em nome de Jesus. Ou seja, vai de encontro àquilo que Ele está fazendo. Então, amados, se você está frio na oração e na palavra, muda essa realidade agora na sua vida. Decida mudar isso agora, toma uma atitude e se compromete. A partir de hoje, você tem um tempo para ler a palavra e um tempo para orar. Orar na palavra, tem coisa mais poderosa do que você orar na palavra de Deus. Porque o próprio Deus em Isaías, ele fala, desperta a minha memória, entremos juntos em juízo e desperta a minha memória. Se eu não me engano é Isaías 54. Ou seja, despertar a memória de Deus, o que é despertar a memória de Deus? Falar a Deus o que está na sua palavra. Porque Ele zela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, frieza e desânimo nas coisas de Deus pode ser, ou 99% é, um ataque espiritual para você morrer espiritualmente. E sabe outra coisa que envolve aí as coisas de Deus? Sabe qual é a outra coisa que envolve as coisas de Deus? Desânimo ou frieza nas coisas de Deus? Deixar de vir para a igreja. Sem vontade de vir para a igreja. Amados, é diferente. Quando nós estamos aqui louvando, orando, e quando nós estamos em casa louvando e orando. É importante orar em secreto, é importante ler a palavra, mas é diferente quando nós estamos em igreja, porque há uma unção coletiva, há um poder coletivo. O que é que acontece na igreja? O que é que acontece na igreja? O que está acontecendo aqui agora? Louvor, oração, palavra, comunhão, e o diabo sabe disso. O que é que ele faz? Ele tenta te afastar da igreja, porque ele sabe que quando você vai na igreja, você não sai da mesma forma que entrou, você sai renovado, você sai transformado, porque a palavra não volta vazia. A palavra é viva, ela é espada, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta em medulas. E o diabo sabe disso, ele faz de tudo para você não vir para a igreja. Sabe por quê? Sabe onde aconteceu os maiores avivamentos? Sabe quando começou os maiores avivamentos? Sabe como é que conhece os maiores avivamentos? Na igreja. É na igreja. Vou ler só 2 versículos. Veja aí, primeiro, 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Olha o que diz a palavra. 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Salomão orando no templo. Olha o que aconteceu no templo. Quando ele acabou de orar, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa. E todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se o rosto em terra. E começaram a declarar: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E aonde que aconteceu isso? No templo. Outro exemplo aí está em Atos capítulo 2, do 1 a 4. Após o Pentecoste, olha o que diz a palavra. Atos 2, do 1 ao 4. Vamos ler o que a palavra de Deus diz. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, um lugar separado para louvar, para adorar, e estavam com grandes expectativas que algo iria acontecer. Eles estavam reunidos, o corpo, a igreja estava reunida como nós estamos aqui agora. Eles estavam em um lugar, no mesmo espírito, na mesma fé, em comunhão.
E o que foi que aconteceu nesse momento? Olha o que diz a partir do versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde eles estavam assentados, e começaram a vir línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, mas frieza e desânimo em relação à sua vinda à igreja é um sinal que você está sendo atacado espiritualmente. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. E outra coisa, a igreja é lugar de pessoas, então haverá falhas na igreja. Não deixe de vir à igreja por causa de alguém que falhou com você, porque você vem à igreja para louvar ao Senhor. Deus não tem nada a ver. Se alguém errou, ele vai prestar conta com Deus, mas se você vem com o intuito de adorar, você vai receber do Senhor. Mas ainda a igreja é o lugar da manifestação do poder e da glória de Deus. Então, amados, quando chegar no domingo, ou em qualquer dia que tenha culto nesse lugar, diga: eita glória, chegou o dia do culto. Fale para a sua alma se estiver desanimada: eita, o que foi que o salmista Davi falou para ele mesmo, para a sua alma? Ó alma, por que estás tão abatida? Porque se desespera dentro de mim. Ele falou com a alma dele, com as emoções dele, amados. E porque está escrito nessa palavra, para nós fazermos do mesmo jeito. Ô alma, tu não está querendo, tu estás abatida, tu estás desanimada em vir para a igreja, mas eu vou. Tu não está querendo ler a Bíblia, mas eu vou ler. Tu não está querendo orar, mas eu vou orar. Porque eu sei que são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas nós não podemos esfriar com as coisas de Deus. Tem muitas outras coisas mais que nós poderíamos estar falando em relação à frieza espiritual nas coisas de Deus, mas eu quero falar só nessas três, porque são as básicas para a vida da fé cristã. A nossa alma precisa queimar por Jesus Cristo. O nosso coração precisa bater chamando pelo nome dele todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos. Nós não podemos esquecer quem ele é para nós e o que ele fez por nós. Passando por tudo que passou, olhando para nós, olhando para mim, olhando para você. Precisamos ser, nesses últimos dias, como o salmista Davi foi, como está escrito lá em Salmos capítulo 42, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista Davi falou. Salmos capítulo 42, versículo 1 e 2, a palavra fala, ele compara a respeito da corça, o cervo. Ele corre, ele grita, ansiando pelas águas. Assim tem que ser nós, cristãos, nascidos em Deus, que tem a essência de Deus, o DNA de Deus em nós, salvos pelo nome de Jesus. Olha o que o salmista Davi falou: assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim deve ser a minha alma por ti, ó Deus. Olha o que ele diz no versículo 2, a minha alma tem sede do Deus vivo. Olha o que o salmista Davi faz, tem que ser assim, amados, nesses últimos dias. Você não pode retroceder nesses últimos dias, você não pode esfriar nesses últimos dias. Nesses últimos dias a palavra já nos alerta. Haverá grandes decepções, haverá falhas humanas dentro da igreja, haverá. Mas não deixe a sua alma se esfriar com as coisas de Deus, porque o diabo fará tudo para você esfriar na fé. Fará tudo para você não vir mais para a igreja. E frieza na Bíblia, frieza na oração e frieza em vir à igreja é um sintoma, é um ataque espiritual que está vindo contra você. Então, se você está passando por algum desses ataques no nome de Jesus Cristo, você vai sair daqui nesta noite renovado e animado, levantado pelo Espírito de Deus em nome de Jesus.
Cada um que está aqui sairá daqui hoje com o coração afogueado pelo fogo do Espírito Santo, porque o Espírito está no meio de nós, o Espírito de Deus está sobre a igreja, Ele move as águas ao nosso favor, que do seu interior flua rios de águas vivas nesta noite, flua, deixa fluir esses rios dentro de você, se abastece para a semana toda, porque cada dia é um dia, cada dia é um dia de batalhas, e 90% dessas batalhas não são naturais, são espirituais, e para vencer essas batalhas eu preciso usar armas espirituais. Sabe outro sinal que você pode estar passando por um ataque espiritual? Exaustão física e emocional. Sabia? Ah, mas não é a correria do dia a dia? Pode ser também. Mas a maioria das vezes não é por conta da correria do dia a dia. São ataques espirituais para roubar a sua energia. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não pode nos destruir. Lembra de Jó? Foi que Deus disse para Jó: toma, mexe tudo no que está ao redor dele, mas na alma dele você não pode tocar. E o diabo sabe disso. Ele não pode nos destruir. O que é que ele faz? Ele tenta sugar a nossa energia. Ele tenta tirar a nossa força, nos fazer estar cansados. E porque o cansaço físico, a exaustão física nos abala espiritualmente também. Quando o nosso físico, quando a nossa alma não está bem, o nosso espiritual também não vai estar. Quando o nosso espiritual não está bem, o nosso físico e o nosso emocional também não está. Eles são entrelaçados, espírito, alma e corpo. Todos os três precisam estar santos e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses. Pastor, como é que você pode provar que a exaustão física e emocional pode ser um ataque espiritual? Vamos para Elias, 1 Reis capítulo 18. Eu não vou ler esses versículos, mas esses versículos falam sobre o quê? Elias e os profetas de Baal. Quantos conhecem essa história? Quase todos aqui. E os profetas de Baal eram bruxos, eram feiticeiros, né? Faziam magias, faziam coisas sobrenaturais. Então Elias não estava lidando com 400 pessoas aparentemente normais, ou 400 pessoas que estavam lutando de forma natural, não. Era uma luta espiritual. A luta que Elias estava tendo com aqueles 4 profetas, com aqueles 400 profetas de Baal, era uma luta espiritual. Se você ler 1 Reis, capítulo 18, você vai ver que essa luta era espiritual, afrontando ao Deus de Israel, querendo mostrar que os deuses deles eram maior e mais poderosos do que o Deus de Israel. E sabe quantos anos durou essa batalha? Sabe quantos anos Elias travou essa guerra espiritual com esses profetas de Baal? 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Aí em 1 Reis capítulo 18, uma mulher chamada Jezabel, ela emite algo dizendo que, pedindo a cabeça de Elias. E Elias, ao ouvir isso, o que é que Elias faz? Ele foge. Ele entra em exaustão física e emocional. A sua energia, a sua força física é roubada. E o seu emocional, ele é mexido, é abalado. E sabe o que Elias faz? Ele pede a morte. Mas você acha que um homem que destruiu 400 profetas de Baal iria ter medo de uma mulher apenas? Não! Não ia! Não era motivo para ele fugir, porque diante dos 400 profetas, ele combateu, ele mostrou quem era o Deus dele, ele enfrentou.
Ele não retrocedeu, ele não teve medo. Mas bastou uma mulher dizer que ia pegar. E vocês acham que os profetas de Baal também não queriam a cabeça de Elias? Queriam. Mas o que é que vai acontecendo? O mundo espiritual começou a minar Elias, a afrontar Elias, a tentar mexer no emocional de Elias, a fazer com que coisas acontecessem para desgastar Elias fisicamente. Ao ponto do que acontecer, Elias pedir para morrer. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4, olha o que a palavra diz. Ele foi, porém, ao deserto, foi sentar-se debaixo de um zimbro, e o que é que Elias fez? Pediu para si o quê? A morte. Entrou em estágio de depressão. Todos os sinais aí são sinais de depressão, porque depressão não é uma síndrome, são várias coisas que fazem a pessoa entrar em depressão. Não é uma tristeza apenas, não é um luto apenas, são várias coisas. E se você ler aí, você vai ver vários sintomas. Ele perdeu a vontade de comer, ele não queria mais comer, ele só queria ficar deitado e pedindo a morte. Essa exaustão física e emocional que Elias teve, não foi algo natural, foi espiritual. Para tirar Elias do caminho que Deus havia preparado para ele. Para destruir Elias. E o que foi que Deus fez? Mandou o anjo ir até Elias. O que é que o anjo fez no versículo 7 de 1 Reis capítulo 19? Olha o que Deus mandou o anjo dizer. Tocou em Elias e disse o quê? Elias, levanta-te. Levanta, levanta. Sinal de ânimo, está de pé. Ou com a... né? É sinal de ânimo. A pessoa com os ombros baixos é sinal de desânimo. A gente sabe quando a pessoa está desanimada ou não, pelo semblante dela. O problema é que nós estamos tão ligados às coisas do dia ou a isso daqui, só lá que a gente não está mais percebendo o outro, principalmente dentro de casa. A semana passada eu recebi um adolescente de 16 anos que se mutilava, todo cortado, eu tenho uma foto aqui, todo cortado, todo mutilado. Se mutilava todos os dias. E usava camisa de manga comprida dentro de casa. Como é, meu Deus, um calor desse, de rachar. E os pais acharem normal isso, ele usando camisa, quente, de frio. Num verão desse que está Paulo Afonso, não é normal isso. Mas eles estão tão ligados a outras coisas, ou quando estão em casa, estão na televisão, ou no celular, nas redes sociais, que não percebem não estão percebendo o que está acontecendo com aquele adolescente. E Elias pediu a morte, Deus manda um anjo dizer para Elias o que? Elias, come, levanta e come. Levantar e comer. Geralmente, a maioria das pessoas, quando estão muito preocupadas, ansiosas, a primeira coisa é perder a vontade de comer. Uns têm vontade de comer excessivamente, mas a maioria é deixar de comer. Não é assim? Uma pessoa que está sofrendo ataque espiritual, na maioria das vezes, ela passa dias sem comer. Porque a comida, ela é indispensável para o nosso físico, para a nossa energia física. Então, o que é que ele faz? Começa a tirar o prazer de comer, né? De comer. Ou começa a colocar na sua mente se está gorda demais, e você começa a parar aí, porque está gorda demais e está normal. Então nós podemos observar aqui que exaustão física e emocional pode ser um ataque espiritual, porque com Elias, nesse momento, não é porque Elias não tinha fé, porque ele tinha fé. Não é porque Elias não acreditava em Deus, porque Elias acreditava em Deus. Mas esses 3 anos e 6 meses sendo atacado espiritualmente, confrontado espiritualmente pelos deuses, pelos demônios, por aqueles deuses daquela época que são demônios, né? Demônios, fez com que Elias entrasse em exaustão e bastou uma palavrinha de uma pessoa apenas para ele recuar, para tirar ele do caminho, para tirar ele da vida eterna, do propósito que Deus tinha para ele.
Não deixa nada e ninguém tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Nem principados, nem espada, nem perigo, ou qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Tem que ser a declaração do cristão. Nos separará do amor de Deus. O que foi que Deus disse para Josué em Josué 1,6? Quando Josué sabe que foi levantado para ser sucessor de Elias, além de Deus dizer para Josué no que nós lemos, versículo 8, olha o que Deus disse para Josué no versículo 6. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, para que você faça esse povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais. Ou seja, ânimo. Você acha que uma pessoa que está com exaustão física e emocional tem ânimo? Não. Veja a importância do ânimo na vida do cristão. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força. A alegria da salvação tem que ser a sua força. E o que é a alegria da salvação? Você ter certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E como é que você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Quando um dia você confessou a Jesus como seu Salvador, isso é suficiente para trazer salvação para a sua vida. Você crê que Jesus Cristo é o único Salvador, aquele que leva você ao Pai, a Deus? Amém. Pronto, você está salvo. Mas se eu pecar? Se você pecar, o que a palavra de Deus diz? Confessa, se arrepende e confessa, porque esse pecado é perdoado. Mas o salário do pecado é a morte, ou seja, o seu erro trará consequências, mas não vai tirar a sua salvação, se você continuar crendo que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Vocês estão entendendo isso? Que o pecado, amados, ele rouba a nossa herança de desfrutar o que Jesus Cristo conquistou naquela cruz por nós, em vida aqui nessa terra. Os céus, nós não iremos só desfrutar dos céus quando nós morrermos, não, nós podemos desfrutar dos céus agora, em vida. Jesus Cristo veio para quê? Para nos dar o quê? Vida abundante, vida plena. E por que nós não estamos desfrutando da vida plena? Por conta do pecado. Mas mesmo pecando, se nós continuarmos crendo que Jesus é o Salvador, não tira a nossa salvação. Vocês estão entendendo isso? É manter firme a confissão da tua herança. A confissão de fé que você fez um dia. Eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu por mim para que eu tenha a vida eterna. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crer que Ele ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Então, amados, a alegria da salvação traz ânimo para você. A alegria da salvação independe, pode estar o mundo natural caindo, mas você saber que o seu nome está escrito no livro da vida, e que você, se você morrer agora, você é salvo, nada rouba a tua alegria. Estão entendendo isso? Deixa isso entrar no teu coração nesta noite, porque isso é pérola para vivermos a partir de agora, com alegria, com ânimo. Não deixa os problemas financeiros roubar, trazer desânimo para você, causar frieza espiritual no teu coração. Não deixa não permite mais isso não acontecer na tua vida, não. Deus tem ministério para você, Deus tem propósito, Deus está te chamando para ser luz hoje. Sair daqui sendo luz, saindo daqui sendo sal, saindo daqui sendo vida, sendo igreja. Então, amados, vamos atentar a essas coisas. Tem muitas outras coisas que eu poderia estar falando aqui agora sobre sinais de ataques espirituais, ou seja, outro sinal, começa a voltar os desejos dos pecados que você fazia antes, que você, quando aceitou Jesus, você deixou de fazer, mas a sua caminhada, você começa a sentir de novo esses desejos. A palavra diz que as coisas velhas precisam ficar para trás, porque em Cristo tudo se faz novo. A bebida não te domina mais, não, você é livre. O vício não te domina mais não, você é livre. O desejo carnal não te domina mais não, você é livre. A droga não te domina mais não, você é livre. O adultério não te domina mais não, você é livre. A prostituição não te domina mais não, você é livre. A promiscuidade não te domina mais não, você é livre. Você é livre em Jesus Cristo. O pecado não te domina mais.
É outro sinal de ataque espiritual, é você voltar os desejos que você tinha no velho homem. Está repreendido no nome de Jesus, não deixa mais não isso acontecer na tua vida. Amado, Deus está querendo usar a igreja como nunca usou nesses últimos dias. Há uma unção que está sendo liberada sobre a igreja, e quem agarrar essa unção vai explodir onde for plantado. E o diabo está roubando isso da igreja, porque a igreja está presa às coisas naturais, e está esquecendo das coisas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas e fazer a igreja de Cristo avançar, fazer você avançar, fazer você alcançar a sua casa, salvação para a sua casa, em nome de Jesus. Salvação para o seu casamento, para o seu relacionamento, salvação para os seus sonhos, para o seu futuro. Ou você pensa que você vai ter um futuro ruim? O mundo está ruim, mas o teu futuro não vai estar ruim não. Porque a palavra nos garante que o futuro que Ele tem para nós é futuro de paz e de esperança. Trazei à memória aquilo que te traz esperança. Então, amados, se os desejos do velho homem estão voltando, repreende isso agora. Não permite mais não. Você está sendo atacado espiritualmente, não deixa não isso te alcançar, isso te amarrar, te prender, voltar à escravidão, não deixa não. Sabe por quê? Porque se voltar e encontrar vazio, virão sete piores. Tem uma pessoa aí, eu não vou falar que é um artista que era de uma igreja aí, se converteu tudo e depois, agora recentemente deixou tudo e está meu Deus do céu, está um caos. Se fala na mídia direto sobre essa pessoa aí. Fazendo filme, vídeos, o filho filmando vídeos de sexo com 8 homens de uma vez só, com a ex-sogra, agora vai ser com o pai. E era cristã. Mas é porque a palavra diz, quando o espírito sai e vai vagando por aí e não encontra casa, ele volta, e se a casa estiver de novo vazia, o que é que ele faz? Ele traz 7 piores. Como é que está a tua casa? Tua vida? Quem está dentro de você? É Deus? É a presença de Deus? Está lá em Mateus capítulo 12, do 43 ao 45. Vamos provar isso que nós falamos agora? Mateus 12, do 43 ao 45. Olha o que a palavra diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, o que é que acontece? Então ele diz, voltarei para a minha casa de onde eu saí, e voltando, acha desocupada e varrida e adornada, o que é que ele vai fazer? Leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando ele vai habitar ali. Você é nova criatura em Cristo Jesus, teu passado foi apagado. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Se os desejos carnais estão voltando do velho homem, repreende isso, porque isso é um ataque espiritual. E os ataques espirituais não são para brincar não, é para destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir, não é para brincar. E tem muitos cristãos brincando dentro da igreja, muitos cristãos brincando de ser crentes. Não brinca não, amados, porque o diabo, quando ele vem, não vem para brincar não, ele vem para te dar uma rasteira e fazer com que você não se levante mais. A igreja de Cristo, nesses últimos dias, precisa estar atenta para essas coisas. Temos que buscar aquilo que foi declarado pelo profeta Elias, pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramaria abundantemente do meu espírito, e os jovens, os homens, as mulheres, os salvos teriam sonhos, visões, manifestariam a glória de Deus, manifestariam o poder de Deus, amados, honraria o nome do Senhor. Concretizaria a obra que Jesus Cristo começou e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar toda a minha palavra. Outro sinal que nós poderíamos estar falando aqui, amados, que nós poderíamos estar falando, que pode ser um ataque espiritual, é afastamento dos relacionamentos bons, saudáveis. Seus relacionamentos são com pessoas da mesma fé? Ou são com ímpios? O problema de ser com ímpio é que você, em vez de influenciar,
você é influenciado, é o perigo. Então, olha, se você, lembra agora, se você se afastou de relacionamento de homens e mulheres de Deus, e que você se afastou por besteira, ou por nada, volta. Porque o que é que o diabo faz? Ele faz com que coisas aconteçam para você se afastar desses relacionamentos e colocar relacionamentos ruins que vai lhe botar para a destruição. Quantos homens e mulheres eram para estar bem casados e por conta de coisas mínimas que não atentaram para as guerras espirituais, que destruiu relacionamentos saudáveis e entrou em relacionamento de pessoas que não valiam nada. Está aí até hoje sofrendo pão, como diz o diabo, o pão que o diabo amassou. Porque o diabo ele não brinca, ele amassa mesmo. Por isso, se você está se relacionando com pessoas que você sabe que vão te levar ao abismo, se afaste delas. Se afaste delas. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor afaste todas essas pessoas de você. Até aquelas que você ainda não identificou e que está com espírito de inveja e colocando palavras contrárias sobre a sua vida. Está neutralizado em nome de Jesus. Sobre nós não há encantamentos, feitiçarias e bruxarias não pega com ungido, com os filhos de Deus não pegam. Foi uma das coisas que o Senhor me mostrou no domingo lá, audivelmente, pessoas de branco em um lugar, fazendo coisas, dizendo, vou destruir todos esses daí que estão aí, mostrando para mim, lá na igreja domingo passado. Tive uma visão que eu nunca mais tinha tido essas coisas voltadas para essa área espiritual, mas eu comecei a entrar há 2 meses nessas áreas espirituais, de batalha espiritual, então Deus começa a mostrar coisas. E entrou um pastor lá no meu gabinete, na hora que entrou, disse, esse daí vai ser o primeiro a ser destruído. Vocês sabem quem é? Vocês sabem, eu acho que vocês sabem quem são. E começou a mostrar, ó, aquele dali já está destruído. E eu dentro de mim estava repreendido em nome de Jesus, mas isso me perturbava tanto, porque era eu andando e mostrando assim dentro da igreja, ó, esse está repreendido. Em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus está repreendido, em nome de Jesus. Eu nunca mais tinha tido essas coisas, porque esses discernimentos das coisas espirituais, tanto para o lado espiritual bom, como para o ruim. E eu vi claramente ali coisas sendo feitas ali contra a igreja, naquele momento ali. E eu não rendi muito não na ministração não, porque isso me afetou. Mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, eu sei que a palavra entrou no coração das pessoas, que foi liberada naquele dia, porque naquele dia eu ministrei Jesus Cristo sendo a porta. Jesus é a porta, e Ele está te chamando para você entrar por essa porta, porque se você entrar, você se deliciará do que Jesus Cristo tem para você. Mas isso me afetou muito, porque a igreja hoje ela não tem essa compreensão, que enquanto nós estamos aqui, há uma guerra espiritual e nós precisamos pedir discernimento ao Senhor para ir de encontro e não permitir até a nossa mente vagar durante a administração para roubar de você a palavra de vida eterna, porque a palavra que está sendo liberada aqui é de vida eterna para o teu coração. Nós precisamos despertar para as coisas espirituais, igreja. Deus está para voltar, Jesus está para voltar e o diabo está aí, doido, desesperado, porque ele já foi julgado. O lugar dele é o inferno, o nosso lugar não é o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Não foi feito para nós o inferno. Deus não criou o inferno para o homem. Mas Deus deu o livre-arbítrio ao homem, e esse livre-arbítrio faz você escolher. Essa semana eu estava falando que o pior, há 3 espíritos, né? 3 espíritos agindo no mundo. Espírito de Deus, o espírito do diabo e o espírito do homem. O pior que eu acho é o do homem. Porque o diabo, se for o diabo sai, no nome de Jesus ele sai, mas do homem você pode dizer 10 vezes, 1000 vezes e não sai, porque é maldade mesmo, maldade. A maldade mesmo o instinto mesmo, caráter, personalidade, temperamento mesmo. Mata porque quer, porque gosta, não é espiritual, é porque quer mesmo matar. Estrupa crianças.
Aqui em Paulo Afonso é um dos maiores índices de estupros infantis. Não é mostrado, mas quem trabalha na área sabe. Todos os dias tem caso de estupro de crianças, porque o diabo sabe que uma alma tocada nesse sentido destrói aquela vida naturalmente para sempre. Mas nós que cremos que Jesus Cristo transforma, regenera, justifica, cura, uma pessoa que passou por isso é curada no nome de Jesus. Curada na alma. Mas eu quero que você entenda como igreja, amados, Deus está nos mostrando que há um mundo espiritual. Há uma guerra no mundo espiritual e nós não podemos ficar anátemas a esta guerra, porque essa guerra é para destruir a sua vida. Tirar do propósito que Deus fez com que você nascesse, porque cada um de vocês que estão aqui nasceram com propósitos. No ventre da sua mãe, Deus já chamava pelo seu nome. E você nasceu com propósito, e Ele quer tirar você desse propósito. Então vamos nos despertar como igreja. E como é que eu posso vencer? Como é que eu posso vencer esses ataques espirituais? Primeiro, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Veja que o apóstolo Paulo, ele antes dele dizer dos crentes se revestirem, ele fala o quê? Olha, amados irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, buscar a força que vem do Senhor. Para de dizer que você é fraco, diga eu sou forte. Buscar a força em Deus, era assim que Davi fazia. Levanta as mãos para o céu, Senhor, eu não estou aguentando mais, me renova as minhas forças. Porque eu nasci para vencer. Senhor, eu quero ser um cristão cheio do Espírito Santo. É assim que nós precisamos estar declarando, irmãos. Primeira coisa para você vencer os ataques espirituais é buscar se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E dizer pela fé, eu não vou ser derrotado nesta batalha. Eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, porque o Senhor está comigo, minha é a vitória. Primeiro passo. Segundo, para você vencer, mantenha sempre a sua confiança em Deus. Vê o Salmo 121, vamos para o Salmo 121. Deixa eu contar a história do Salmo 121 para vocês. O salmista Davi, ele ia para uma guerra, e que ele sozinho, ele não poderia vencer essa guerra. E o que foi que ele fez? Ele entrou em contato com 3 reis que eram amigo dele, E ele pediu a ajuda desses amigos. E o que foi que esses amigos disseram, esses 3 reis disseram para Davi? Olha, Davi, vai para o campo de batalha, toma a frente do campo de batalha, porque quando o inimigo chegar, nós vamos por trás e derrotaremos, destruiremos esses inimigos seus. E sabe o que foi que aconteceu? Davi foi e fez. E quando Davi chegou no campo de batalha, sabe o que aconteceu? Esses 3 reis não apareceram. Então, nesse momento, Davi escreve o Salmo 121. E olha o que diz o Salmo 121. Olha para cá, para a tela, não olha mais para mim não, olha, diante dessa situação, lógico que ele não escreveu na hora lá, mas esse salmo ele falou na hora e depois ele escreveu. Uma situação impossível, traído pelos seus amigos, uma situação que não teria como mais ganhar, mas ele ganhou, sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. Olha a declaração dele nesse momento, Dutra, olha para aí. Levantarei os meus olhos para o monte, e de onde vem o meu socorro? Olha que coisa poderosa. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, não te tocará. Eis que não tocará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará, nem de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Agora imagine esse momento, Davi vendo que os seus amigos, os exércitos dos seus amigos reis não tinham chegado, e ele olha para o alto e diz: eleve os meus olhos para o monte, para o alto. Você lembra de Colossenses? Olhando para o alto, tem que olhar para lá, não é para cá, para lá, né? E Davi nesse momento, eleve os meus olhos para o monte, meu Deus, de onde virá o meu socorro agora? E ele diz o quê? O meu socorro vem do Senhor. E veio, ele destruiu aquele exército que era impossível de ganhar com a ajuda e a presença de Deus. Para Deus não há situações impossíveis. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós precisamos nos lembrar disso, amados. No dia da adversidade, no dia mau, nós precisamos nos lembrar disso. O guarda de Israel não dorme nem de dia nem de noite, e ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Amém. E sabe, amados, a terceira coisa que eu posso dizer, para você aí vencer a batalha espiritual: primeira, se fortalecer no Senhor. Busque força, Senhor. Sabe, eu sou da época do He-Man. Eu não sou da época de Pablo Vittar. Porque antigamente os homens queriam o boneco do He-Man, queriam imitar He-Man. Rambo, quem é da época de Rambo? Não era Laço Vermelho. Hoje os homens querem ser Pablo Vittar. Está repreendido no nome de Jesus. Né, Duta? Duta gosta aí dessa parte aí, que gosta dessa masculinidade, né? Aí nessa área, nessa linha, né? De homens, tudo aí, ministrar para homens. Mas nós somos da época de Rambo. Né? Eu tenho uma força, né? Hoje eu não vou nem fazer aqui para não rir, não quebrar a ministração. Está repreendido no nome de Jesus. Né? Confiança, buscar força, Senhor, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me, Senhor Jesus, toma em mim meu coração, né? Começar mesmo: Senhor, me renova, Senhor, me fortalece, eu estou frio, eu não quero mais fazer essas coisas do teu reino, mas eu quero fazer sim. É luta da carne contra o Espírito, mas o Espírito vai vencer, porque o Senhor está comigo. Maior o que está comigo do que o que está no mundo, maior o que está comigo do que o que está no mundo, maior o que está dentro de mim. Se fortalecer no Senhor é o que Paulo estava dizendo. Confiança, confia. Você ainda continua confiando em Deus? Qual é o teu termômetro em confiar no Senhor, na sua confiança em Deus, diante das coisas que têm acontecido na sua vida? Você continua confiando no Senhor? Mas eu conheço várias pessoas que confiavam e hoje não confiam mais, desistiram de confiar. E por que elas desistiram? Porque elas sofreram ataques espirituais e elas estavam tão focadas no natural que esqueceu que a luta dela não era contra pessoas, era contra principados e potestades. E a terceira coisa para você vencer a batalha espiritual: valorize o poder da oração da sua igreja, a oração coletiva. É importante a oração individual, em secreto, mas também é importante a oração coletiva. Se um ou mais concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será. A oração de justo é poderosa. Valorize a oração da sua igreja.
Culto de oração, a igreja tem que estar cheia. Porque onde há oração, há poder. Nós não falamos no primeiro momento, oração é uma arma de ataque e de defesa. Quando Daniel orou por uma situação que ele estava passando, quando Daniel estava passando por uma situação difícil, foi o que ele fez? Orou. Demorou a chegar a resposta, porque no espiritual houve interceptação. A palavra, o rei da Pérsia, né, impediu, e Deus teve que mandar um anjo lá para poder combater com o rei da Pérsia, que era um principado potestade, para que Daniel recebesse a resposta da oração. Confie na oração da tua igreja. Confie, amados, na oração. Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e a oração com óleo salvará. Está escrito aqui. Se está escrito aqui, é porque isso é real. Então, amados, vamos nos despertar. Se as coisas não estavam indo muito bem, se você se identificou com alguma dessas coisas que nós falamos aqui nesta noite, mude essa realidade. Peça ânimo ao Senhor. O desânimo vai te destruir. Deus é um Deus de ânimo. No mundo tereis aflições, mas Ele fala para nós termos desânimo, porque o desânimo destrói. Deus diz o quê? Mas tende bom ânimo. É ânimo que nós temos que buscar. É força que nós temos que buscar. É discernimento, é sabedoria do alto. Peça, a palavra diz, está sentindo falta de sabedoria, peça a Deus. Quem pediu sabedoria essa semana ao Senhor? Eu não estou perguntando, você não precisa se identificar, mas você pediu essa sabedoria a semana que passou. O Senhor está começando uma nova semana agora. Se não pediu nessa, peça que Ele dá, para você acertar. Deus quer que a igreja acerte, Deus quer alinhar a sua igreja para as coisas que vão vir nele. Eu estava orando por uma palavra que eu vou liberar na quinta lá, pediram, e veio uma palavra muito forte, mas também veio uma palavra sabe? Deus me mostrou algo que vai estar acontecendo em 2025 em diante, mas também me mostrou algo, como Ele vai levantar a igreja. Então, mas Deus está preparando a igreja para algo que virá, para ela estar acima do que virá. Porque a palavra diz que em Deus nós faremos proezas. Então não deixa ninguém entulhar os teus postos, não. Deixa não. Estão tentando te destruir, mas você não será destruído. Estão tentando te desanimar, mas você não será desanimado. Vamos nos colocar de pé? Estão zombando da tua fé? Deixa aí. O que importa, queira é Deus mais e mais na tua vida. Estão tramando contra você, maior que está em você do que o que está no mundo. Amados, algo muito próximo está para acontecer na sua vida em Deus, algo bom em Deus. Só está faltando uma pequena coisa em alguns aqui nesta noite, que é posicionamento em fé em Deus. Está se deixando levar tanto pelas coisas naturais que estão acontecendo na sua vida, que você está esquecendo que há um Deus que é sobrenatural, que é invisível, mas que você pode senti-lo dentro de você, você pode sentir Ele se mover dentro de você. Isso será força, isso será poder para você caminhar declarando, amados, a tua vitória. Vamos louvar esse cântico que eu pedi ao louvor.